Olha, Aula 4, hein? eita, já vamos na quarta aula, que bom. Essa frase agora vem boa aí, vem boa aí. Casa do treinar, aquilo que nós vamos falar hoje sobre motivação e disciplina, bate certo. Uau. Ele está atento, muito bom, muito bom. E aí, meu irmão, como você está? Já está cá nas terras lusas, em Portugal. Estou em Portugal, terra que emana leite e mel. Por Ah, acaso eu sou apaixonado por Portugal. Descobri agora que eu é, sou quando a mesmo gente, apaixonado com essa terra. Terra boa, os portugueses, pessoas mesmo, bacanas. E você quando que não nós, está aqui, eu te convido a vir para essa terra. No começo é um pouco difícil, sabe, Dar? Como acredito, imigrante é bem difícil, mas depois é acredito que sim. só faz parte, né? Tudo que é bom tem que Faz, ser difícil. faz parte do processo, não é? Já. Faz parte do processo. E a gente começa a dar conta quando vamos aos outros países e voltamos. Aí a gente começa a dar conta de como Portugal é bom, Já. não é? É verdade, é verdade. Tudo muito mais acessível, muito mais fácil. E é isso, olha, nós vamos falar aqui sobre motivação. É algo que eu tenho vindo a falar com as pessoas e tenho percebido que, que procuram a motivação. Estão sempre à espera de ter uma motivação para fazer algo, estão sempre a querer estar inspirados para fazer algo. Uhum. Eu tenho estado a ouvir muito agora com esta parte do digital, o pessoal a fazer aí o marketing de cada uma das empresas, como eu tenho estado a ver, e o pessoal diz, eu não estou inspirado, eu não estou criativo, não está a vir ideias. Um, por outras mais, as pessoas também a quererem mudar de trabalho, a querer mudar de profissão, ou fazer um projeto na sua vida, eu tenho vindo a perceber que as pessoas estão sempre à espera de uma motivação, estão sempre à espera de algo que aconteça na vida, que as faça sentir motivadas para avançar, que as faça, que as faça caminhar. E isso elas não estão a perceber o quanto se estão a perder e o quanto estão a perder o seu tempo não avançando e estando à espera de uma motivação. Eu passo já a dizer, e é aquilo que eu digo a todas, motivação é coisa de criança. Isso, adulto não tem motivação, É adulto vai e forte. faz. É forte essa frase, hein? Já. Vai e faz. Tu não tens que ter motivação. A motivação é criada no momento, é criada no caminho, é criada no fazer. Quando começas a ver algo, começas a perceber que estás a fazer algo, é aquilo que eu estava a dizer, a parte da- das redes sociais, do tráfego pago, não, desculpa, estão a falhar o nome. Bom, não interessa. Quando estão a precisar de querer fazer uma criatividade, fazer um vídeo, ou fazer um post, ou fazer algo do género, eu estou a falar nisto porque é algo que precisa de alguma criatividade e alguma motivação para o fazer. Uhum. E, e eu percebo que muitas das vezes as pessoas não o fazem e estão ali a enrolar. E é o que eu digo a elas: só faz, só começa a fazer alguma coisa, começa a mexer, começa a transformar uma imagem, um vídeo, o teu cérebro depois começa a trazer tudo e quando des conta já fizeste aquilo que tinhas para fazer. Ah, e eu também passo muito isso para as pessoas que querem iniciar um curso, querem iniciar uma nova carreira. Elas ficam na indecisão: o que é que eu vou fazer? E eu, vai e faz, procura um curso, entra nesse curso. Entras, não gostaste, não era aquilo que querias. Não sais a perder nunca sai. A perder a gente nunca sai, mas sai com mais sabedoria, acrescentados e crescidos com aquilo que nós fizemos. E foi um passo que, isso sim, depois vai construir a motivação. Vai nos mostrar que, ok, pronto, aquilo está ali, não deu certo, mas já tenho consciência do que é aquilo e agora posso pegar nas ferramentas que apanhei ali e começar a fazer algo em que eu já me vou sentir motivado. E isso sim é de adulto, isso sim vai trazer motivação. E depois vai partir daquilo que eu estava a dizer, a disciplina. A disciplina, o dever e o suor que a gente precisa de pôr em tudo aquilo que a gente está a avançar, em tudo aquilo que a gente está a fazer. E sem disciplina, meus amigos, não vai Difícil, né? ser, não vai ser muito fácil. Não vai ser muito fácil.
vou ser já sincero, vai ser muito difícil para vocês. Não puserem disciplina, se não puserem, ah, podemos dar o exemplo do despertador. Se nós vacilarmos logo de manhã, quando o despertador toca, e esperarmos ali um minuto, mais um bocado, já estamos a perder o dia. A disciplina já está a ser enganada, já estás a forjar, já estás a, a criar uma ideia errada para o teu cérebro Uhum. e a partir daí é uma bola de neve. Ao longo do dia vais sempre, só mais isto, só mais aquilo, e vais empurrando com a barriga e vais deixando de fazer as coisas e depois nem percebes porquê. Logo a partir daí a gente consegue perceber que a disciplina é para fazer o. Antigamente era isso que acontecia. Antigamente, no tempo dos nossos avós e antes, quando não havia cá esses telemóveis, não havia cá tanta distração como mais há no dia de hoje, que nos entope a nossa mente, que, que eu aposto, eu não estou aqui a conseguir falar com todos, porque não me está a aparecer no meu Insta, mas se aparecer aí, depois digo. Se alguém comenta, há alguém aqui que consegue ir à casa de banho sem levar o telemóvel? Hoje é difícil, hein? É, não é? Há alguém aqui que Mas consegue estar. desperdiçar aquele tempinho na casa de banho, pô. É a hora de falar com os outros, mandar mensagem, ver vídeo. Muita gente agarra, aproveita para mandar mensagem, como tu dizes, aproveita para ver o Instagram, fazer aquela pausa. Hoje em dia já ninguém consegue ir à casa de banho sem telemóvel. E muita gente já não consegue estar sentada, se precisa almoçar ou comer alguma coisa e não estar ali agarrado ao telemóvel. Inclusive tem um meme que é a casa de banho com uma tomada é energia infinita ali. Tem pessoa que esquece, se tiver uma tomada do lado da sanita, meu irmão, não sai dali mais não, hein? Não, Inclusive, eu vi foi um casal, já não lembro, meu. Eu vou nem citar os nomes aqui, não, mas não a vale a pena. pessoa acusando a outra, "Epa, se ele for para casa de banho é terrível, que fica lá e o rapaz, mas é a única hora que eu tenho paz, é a hora que eu tô... As pessoas criam até desculpa para isso. Assim, Dário, esse assunto é um assunto que eu gosto muito, mano. Motivação e disciplina. É um assunto que me ajudou a construir o que eu construí. E aí, Verdade. José Carlos, boa noite. E é até interessante falar, sem motivação e disciplina, né? A motivação já, aliás, não é sem motivação e disciplina. Sem disciplina, o ponto que você usou, é muito difícil chegar em algum lugar. E eu até reforço isso, porque, mano, olha para as pessoas bem-sucedidas, todas elas são disciplinadas. E sabe o que é interessante, Dado? Quando você estuda essas palavras, algumas coisas caem por terra. Eu já quero começar listando algumas coisas aqui para tirar isso da sua cabeça, você que está ouvindo a gente. E a primeira coisa que eu quero tirar da sua cabeça é que na neurociência você vai estudar os hábitos. E quando você vai estudar os hábitos e a sua alma, você chega a uma conclusão, Dara. Todo mundo tem disciplina. E a disciplina ela é rígida. O problema é que você não sabe manipular a sua disciplina. Você tem usado a sua disciplina para as coisas que você não quer. Por exemplo, você é muito disciplinado em ir para a casa de banho com o telemóvel. É tão disciplinado que se você esquecer o celular, você volta para buscar ele. Pode estar apertado tanto que for. Você é tão disciplinado em ir para a casa de banho com o telemóvel que se você sentar lá e talvez até começar a fazer o que você tem que fazer e ver que ele está descarregado, você para, levanta e pega o carregador para carregar ele. Então, assim, quando você estuda disciplina, não existe isso. Eu não sou disciplinado. Não existe essa palavra. Você é disciplinado. Qual que é o problema quando a gente vai falar de alta performance, quando a gente vai falar do método D aqui, sobre o assunto disciplina? É você saber manipular isso. É você saber usar isso ao seu favor. Inclusive, a palavra motivação, eu concordo contigo, tá, Dado? Motivação hoje é uma das piores pragas da internet, coisas que atrapalham a vida das pessoas. Me desculpa a expressão aqui que eu usei. Mas, quando você estuda a fundo o que, que significa a palavra motivação, sabe qual que é a conclusão, Dário? Isso que a gente está criticando aqui da internet, essa motivação da internet, na verdade não é motivação.
Porque a palavra motivação, ela é muito importante, Dori. Meu amigo, essa palavra ela está sendo até demonizada, Sim. mas não é motivação. O que está aí na internet não é motivação. Motivação significa motivos para a ação. E isso é fundamental para manipular sua disciplina. Então, É. presta atenção. Nós vamos falar hoje de disciplina e motivação. Quando a gente fala motivação, a primeira frase que vem da palavra motivação é o lado negativo dela. Mas o lado negativo dela não é por causa da palavra em si. É porque a gente tem colocado uma coisa na internet como motivação, que é os vídeos motivacionais. Mas isso não é motivação. Tem um outro nome, não sei se tem algum nome. É qualquer coisa, menos motivação. E motivação é a principal palavra para manipular sua disciplina. Tem coisas que você pode usar para hackear, né? O brasileiro gosta de hackear as coisas, Dário. Não sei como é que é os portugueses, por acaso, sobre isso, né? O brasileiro tem um jeitinho, a gente sempre procura ali É agilizar as igual, coisas. É é igual, igual, né? é igual. O Tem sangue é o alguns mesmo. truques, tem umas É, palavras no Brasil que é truque, hack, que a gente está sempre procurando. Eu vou hackear isso, vou fazer um é, truque aqui. Então a gente vai te ensinar hoje aqui alguns truques e alguns hacks para motivação e para disciplina. Então, o primeiro ponto aqui nós vamos bater, lógico, na motivação que você conhece, que esses vídeos motivacionais, que é um combustível de palha que você assiste algo ali, anima ou tem um impulso e daqui a pouco morre. Isso não é motivação. Motivação são linkar motivos para a ação e usar isso como recompensa para o seu cérebro. E assim é isso mesmo. manipular a sua disciplina. É isso mesmo. E nós, com isso, nós temos que perceber que o motivo não é uma emoção. O motivo não é um sentimento que nós sentimos. É isso que tu estás a dizer. É linkar um motivo que eu preciso de fazer algo. Precisa de ser feito. É algo que não é sentido. É um dever que a gente tem para fazer. É um dever que a gente tem que fazer algo. E nós precisamos disso que depois vem, que é a disciplina. Hum, eu propus-me, eu posso contar aqui um pouco desta história, eu propus-me para fazer fisiculturismo. E foi um motivo que eu arranjei para me superar a mim mesmo. Porque eu senti que precisava de fazer algo para superar. E faço outras coisas. Não só isso, mas esse foi um dos. E eu queria arriscar isso na minha lista. Era algo que eu gostava de experimentar, fazer, porque eu gosto de treinar. E então esse foi um motivo. Simplesmente um motivo. E o melhor de tudo foi eu ter melhorado a minha disciplina. E como tu estavas a dizer, eu era disciplinado a fazer, mas não era ao certo. Principalmente na alimentação. E então eu mudei a minha disciplina alimentar, mudei a minha disciplina de rotina diária, mudei tudo. Criei uma nova disciplina para a minha vida em que eu gosto muito mais e uso até ao dia de hoje e implanto isso, se for preciso, nos meus negócios ou naquilo que eu me proponho, entendes? Porque vi resultados rápidos e vi resultados a longo prazo, que é o principal. É que nós conseguimos perceber que aquilo que a gente faz vai nos levar mais longe, vai nos trazer melhor vida para a frente. Hum, e a disciplina aqui vai construir o teu carácter, porque o carácter é forjado pela repetição. Quando nós repetimos algo muitas vezes, nós vamos ficando cada vez melhores naquilo. E se for o certo, que nós vemos que nos está a fazer andar para a frente, nós vemos que estamos a ir ao encontro dos nossos objetivos, hum, vai forçando o nosso carácter, nós vamos estando mais construídos internamente, mais completos internamente, e isso vem com a disciplina, vem com o repetido, o repetir as coisas, porque o teu cérebro tem algo que é fantástico. O teu cérebro só à terceira vez é que ele começa a dar atenção. A primeira vez que ele vê algo, ele acha aquilo que é entretenimento para a tua mente. A segunda vez, ele vai ficar com alerta. Espera aí que eu já vi isto uma vez, porque é que me estás a mostrar isto outra vez? O teu cérebro pensa assim. E a partir da terceira vez, ele vai começar a gravar algo. Não fica tudo, mas começa a gravar algo. E começa a fazer com que
a criar-te dentro de ti, de modo a que tu comeces a olhar para aquilo que estás a estudar ou para aquilo que tu estás a querer fazer, comeces a olhar para aquilo com mais importância e começas aí a construir algo dentro de nós, dentro daquilo que nós queremos. Então, vai ao encontro da disciplina. A disciplina passa muito por aí. Eu consegui ser fisiculturista porque eu fui disciplinado. Como eu já fui atleta, também já me propus a ser atleta. E eu fui porque eu fui disciplinado. E eu comecei a perceber esses padrões. Os padrões que a gente faz, eu estou a falar de desporto, mas posso falar na leitura, como eu já conversei aqui, eu pouco lia, comecei a ser, lá está, a pegar naquilo que aprendi, né, na disciplina de de treinar e apliquei no livro. Não, eu vou ter que ler, eu vou ter que treinar o meu cérebro, ele vai ter que aprender a ler. Não é ele que manda, eu quero ler, então eu vou fazer, porque faz parte de mim. Eu quero construir um carácter melhor, eu sinto que falta algo em mim, então foi algo que eu consegui construir e não estive à espera de uma motivação, não estive à espera de me sentir motivado, nunca agarrei no livro. Olha, hoje estou com vontade de ler o livro, vou ler o livro, vou ler umas 4 ou 5 páginas. Não, pelo contrário, foram grande parte das vezes, não foram todas, para não dizer todas, eu não tinha vontade de agarrar no livro para ler. E então foi algo que eu adquiri a mim e não foi com motivação. É isso. Olha, falo já, para quem está a gostar da live, compartilhe aí com mais 3 pessoas, se está a fazer sentido algo que a gente já disse aqui, para entregar a mais pessoas. Envia para os teus amigos, envia para todos, para chegar a mais gente, todas estas palavras que a gente estamos aqui a libertar sobre vocês e a transbordar para vocês. É isso. Então, assim, uma promessa, uma garantia que eu te dou. Isso eu posso até garantir, prometer, porque é muito simples. Quando a gente começa a falar de disciplina e motivação, geralmente as pessoas veem como um bicho de 7 cabeças, sabe? Como algo muito É, complexo. Não é. Hoje a gente vai desmistificar muita coisa. Quando a gente fala de motivos para a ação, então eu nem vou falar motivação, Dário, para não confundir o pessoal, porque eles já vincularam motivação com motivacional. Eu até hoje, depois dessa live aqui, eu quero, quando acabar aqui, parar para mim estudar e levantar uma palavra. Porque aqui nessa live eu vou usar o motivacional. Tá? Então, motivos para a ação tem duas coisas. Tem a parte sentimental e tem a parte ideológica. Quando você tem motivos para a ação firmados ideologicamente, você não precisa de emoção. E é aí que é o pulo do gato. É aí que o Dário está falando. Porque na disciplina, você tendo motivos importantes o suficiente para fazer algo, você vai ter disciplina para aplicar aquilo, independente da emoção ou não. Entende? O Dário tinha um motivo muito importante para ele fazer aquilo. Ele estabeleceu algo no psicológico dele, algo racional. Então, independente da emoção ou não, ele vai fazer. E é aí que você precisa entender essa aula de hoje. Qual que é o problema quando você fala assim, eu não sou disciplinado? É porque você fala, vou começar a ler um livro. E aí, quando você está emocionado, ou quando você vê um vídeo motivacional com viés emocionado, você vai e naquele fervor do poder da emoção, você faz 1 dia, 2 dias, no terceiro dia para. Ou começa uma academia 1 dia, 2 dias, no terceiro dia para. E aqui a gente pode, não tem como não falar, por acaso não queria entrar nesse assunto, mas eu vou já subir ele aqui mais para frente, eu vou arrematar esse assunto sobre desculpas, tá? Diálogo interno e desculpas do seu cérebro. Então, se você não tem um motivo muito bem fixado para agir num novo hábito, logo você até vai conseguir fazer ele enquanto você estiver emocionado. Mas assim que a emoção passar, você não vai continuar. E aí você fica, eu não sou disciplinado. E é mentira, você é muito disciplinado para as coisas que você já está fazendo, porque o seu cérebro já tem muitos motivos para estar na cama dormindo. Você trabalha o dia todo, você tem ótimas desculpas para não levantar às 6 horas da manhã para correr,
porque na noite anterior você trabalhou até tarde, porque você merece dormir, porque a sua esposa está ali, né? Vou dar um tempinho para minha esposa. Então você tem muitos motivos para não fazer. E eles são maiores do que os que você tem para fazer. Então, se você quer manipular a sua disciplina, como que eu faço isso? Colocando excelentes motivos. Excelentes, tem que ser excelentes, tem que ser inegociáveis. Porque qual que é o problema da disciplina? Quem negocia com você os seus motivos não é o Dário. O Dário não vai te ligar amanhã, e aí, né, como é que tá esses motivos aí para ação? Quem negocia com você são os motivos para a ação anterior. Como assim? A gente vai falar aqui agora. Eu falo assim, eu vou correr 6 horas da manhã. Você coloca. Quantas pessoas não falam isso, meu? Eu, quando começou essa meta aí de correr 5 horas da manhã, quantas pessoas não falaram comigo aqui? Eu vou correr 6 horas da manhã, tá? Vou ir com você, que a gente fez os tubarões, né? A gente corria 6 horas da manhã. Ia uma semana, 2 dias numa semana, depois ia só um, daqui a pouco sumia. Porque quando dá 6 horas da manhã e você acorda, quem negocia com você não é eu ou o Dário, é você mesmo. É a sua alma, é o seu cérebro. Até no método IP a gente bate muito no cérebro. Lá o Thiago Rocha, o Pablo Marçal bate muito nisso, porque ele é um negociante que não quer aceitar essa introjeção dos novos motivos. Ele quer continuar com os anteriores. Não, até aqui tá tudo bem. Ah, para que isso, 6 horas da manhã? Acorda 6 horas da manhã e começa a mapear, reparar os motivos que o seu cérebro te dá para não fazer. Tem muitos. E geralmente não é só um, não. Ele dá 5, 6 e são bons motivos. Isso é verdade, é o que tu estás a dizer. A motivação, aquilo que nós sentimos como motivação nesses vídeos que a gente vê, motivacionais, né? Não é motivação, é motivacional. Motivacional. Motivação, é, isso é uma dopamina que é criada, né, no cérebro, é um químico que é criado no cérebro, e ele só dura 30 minutos no nosso corpo, e depois já foi. Por isso é que, ao final de um tempo, nós precisamos de quê? De ver outra vez um vídeo. Ou então de ouvir o Dário ou ouvir o Talos outra vez. Precisamos falar com eles. Olha, eu já não consigo fazer outra vez. E passa muito por aí, passa por perceber como o nosso cérebro funciona. Ele funciona com químicos. E nós próprios podemos criar isso dentro de nós, que é isso que tu estás a dizer. Nós, quando nos propomos e temos um objetivo a fazer, foi isso que eu entendi também quando comecei a ler. Eu comecei a motivacionar-me a mim próprio porque eu comecei a ter sucesso, comecei a ter resultados. E sim, eu olhei, não, eu estou a fazer aquilo que é certo. Eu estou a motivacionar-me a mim próprio, eu estou a criar a dopamina a mim próprio. Cada vez que eu ia ler, era mais uma conquista. E isso depois vai dar, que é o mais fantástico, e é isso que se tem que ser. Isso depois vai criar toda uma cadeia ao longo do nosso dia. Eu falo ao longo do nosso dia porque, lá está, como o tal estava a dizer, ia acordar às 6 da manhã e correr às 5 da manhã, 5 ou 6? Às 6 a gente corre. Às 6. Pronto. Ias correr às 6 da manhã e isso começa a motivacionar-te a ti próprio para ao longo do dia, porque já criaste uma tarefa que precisa de disciplina, como, por exemplo, eu também eu fui militar e eu nunca percebi, enquanto lá tive, que isto é mesmo engraçado, só depois é que eu entendi, quando comecei a estudar mais sobre o cérebro e sobre o comportamento humano, sobre a neurociência, quando comecei a aprofundar nisso e a tirar a formação aí, é que eu comecei a perceber que o fazer a cama de manhã na Marinha era isso mesmo. Era uma tarefa que já estava feita, que eu não queria fazer, ou que muita gente não quer fazer, porque levanta-se e quer se despachar e trabalhar. E essa motivação de fazer todos os dias, e chegar, uau, deixei a cama feita. Fiz, hoje fiz, hoje fiz, hoje fiz. Começa a dar informação ao nosso cérebro de nós somos capazes de fazer o que nós queremos. Somos capazes de conquistar aquilo que a gente quer. E isto tudo vai, lá está aquilo que eu estava a falar, isto vai tudo forjando o teu carácter, vai-te forjando a ti próprio. E tu vais começar a criar princípios e valores que tu precisas ter para conquistares aquilo que queres.
E não vais ter que estar à espera de uma motivação. Por isso é que se fala muito de começar a tomar banhos de água fria, começar a... Isso tudo não vai fazer milagres, não é isso que vai fazer enriquecer, não é isso que te vai tornar uma pessoa super sábia, espetacular no mundo. Não, mas é isso que te vai tornar com um carácter muito mais forte, com uma pessoa muito mais firme naquilo que quer, logo aí vai trazer resultados muito maiores que andamos à procura todos. Isto é, todos gerais, cada um com os seus, mas todos andamos à procura disso. E então é construindo isto é que a gente vai conseguir chegar aonde nós queremos. Por isso, todas estes pequenos exercícios que nós desafiamos a todos, uns para fazermos, passa por aí mesmo, passa por nos fazer perceber e principalmente, como o tal estava a dizer, nós mostramos ao nosso cérebro que não é ele que comanda a minha vida. Não é ele que governa a minha vida. Não é. Não é o cérebro que governa a minha vida. O que governa a minha vida é o meu espírito. O meu espírito é que governa. Ele é que diz, não, é isto para fazer agora. E agora vamos fazer. E o corpo, quer ou não quer, a alma, quer ou não quer, tem que o fazer. Só tem que o fazer. Não vai haver desculpa. O cérebro gordo que está cá dentro e que a gente vai o viciando, principalmente hoje em dia com séries, telemóvel, redes sociais, telejornais, coisas do género, nos vão contaminando e vai nos fazendo com que o nosso cérebro gordo comece a mandar em nós e começar a dizer como aparecem os medos, muitas vezes aparece por aí, nem foi por experiências que nós tivemos, mas porque vimos alguém que passou mal com aquilo e então acabamos por nos tomar isso como nosso, mas pronto, isso é assunto para outro dia, mas passa muito por isso, passa muito porque nós é que estamos a contaminar-nos a nós próprios, a alimentar esse cérebro gordo, a alimentá-lo de dopamina barata, de adrenalina barata, tudo momentâneo, é tudo, hoje é tudo instantâneo e se começa a demorar mais do que um minuto ou dois, as pessoas já não sabem como fazer e, e treinar-nos para nós percebermos que há processos que são longos nas nossas vidas e isso acaba por nos mostrar que temos que o fazer. Agora tive a situação do meu filho, do meio, em que ele já está na universidade e já começou-me a dizer, opá, eu não sei se é isto que eu quero fazer. Isto acontece muito hoje em dia. Os miúdos, como têm tanta coisa, tanta informação que a chegar-lhes à mente, eles já começam, isto está aborrecido, isto está... Mas o processo tem que ser vivido. Qual é o teu objetivo? O objetivo não é viveres disso, não é que viveres desse trabalho. Então, se tu queres fazer essa carreira, tu tens que passar pelo processo. Não dá para saltar à frente do processo e ir lá para a frente. Ninguém te vai aceitar em trabalho nenhum. Não tens cultura suficiente para conseguires fazer esse trabalho. Então, é isso mesmo. Nós temos que passar pelos processos. E a motivação vem depois. Só depois da gente fazer. Vamos lá fazer algumas coisas aqui que você já entrou mais em dois assuntos bem profundos. Então a gente já começou a falar dos hacks e dos truques, tá? Para a turma aí que Tu gosta de já sabes truque. como é que eu sou. Eu começo a aprofundar e sai. Alguém precisa de ouvir, alguém precisa de ouvir. Vamos falando. Temos aqui já o primeiro hack, né? O primeiro truque que o Dário começou a falar aí de. Aliás, você usou a palavra dopamina Sim. e fala aqui da prioridade das pessoas e da fala que fala da autoridade. E como você falou de processo, depois eu venho numerando os hacks e os truques, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Boa, boa. Quando a gente fala da fala, o Dário falou de processo. Tem uma diferença entre autoridade e poder, Dário. Eu vou citar aqui esse exemplo para as pessoas entenderem, porque isso é justamente o primeiro hack. O poder é quando você constrói algo. Imagina, o poder ele é feito de tijolo em tijolo, de passo em passo. A cada 1% que você faz, o que você executa, é um tijolinho ali colocado naquela construção. Vamos dar um exemplo de construção para poder. Então, o poder requer tempo, requer execução daquilo que está sendo falado e
já requer disciplina, né? Você está ali naquela obra. Imagina, eu venho e coloco um tijolo aqui, depois vou lá em Setúbal, na Margem Sul, coloco um tijolo lá. Tem que ter prioridade para colocar ali no mesmo local. Então, estamos falando de foco também. Mas a autoridade não. A autoridade não requer tempo, a autoridade não requer nem sequer sabedoria. A autoridade é dada por outras pessoas. Autoridade é quando um guarda de trânsito, mesmo sendo pequeno, fraco, tem uma lei sobre ele que ele para na frente de um caminhão forte, grande, e só simplesmente com a mão estendida, ele faz aquele caminhão parar. Ele não é forte, ele não é grande, mas ele tem um poder sobre ele. Então, quando a gente fala aqui de disciplina, a gente não está falando de autoridade, a gente está falando de poder. É algo que você tem que construir dentro de você. E conforme você sobe em poder, de degrau em degrau, a autoridade é dada para você. Então, nós temos um inimigo dentro do nosso corpo, que é a nossa alma e essa parte caída de nós. Até a Bíblia, né? Tem gente que não vai querer ouvir da Bíblia aqui, mas a Bíblia fala que tem uma guerra dentro de nós. Tem algo da carne guerreando para as coisas da carne, e tem algo das coisas boas, que ele lá fala dos espirituais guerreando para as coisas boas. E a pergunta é: quem está vencendo? E a fala para descobrir quem está vencendo é justamente quem você está alimentando com mais poder. Então, quando você diz, vou acordar às 6 horas da manhã, se você não tem certeza que vai fazer, é melhor você nem falar. Quando você vai estudar, agora vamos entrar no assunto aqui da dopamina. Os pesquisadores foram estudar a dopamina e tem uma coisa que é fatal para a dopamina. E não é nem não fazer as coisas. A coisa mais fatal para a dopamina chama frustração. A dopamina ela tem um nível no seu corpo. Ou seja, ela nunca é zero e nunca é 100. Ela fica oscilando e geralmente ela tem um nível a seguir. Só que quando você é frustrado, esse nível ele zera, ele fica ali lá abaixo e ele demora a recuperar. Então, todas as vezes que você fala que vai fazer algo e não faz, você está frustrando o seu sistema interno e você está se auto-sabotando. Então, um dos hacks, lembra que eu vou falar aqui o tempo todo de hack e truque, porque é uma das coisas que as pessoas gostam de ouvir. Então, assim, hack e truque para você conseguir melhorar sua disciplina e manusear ela. Evita a frustração. Como que eu evito a frustração quando o assunto é dopamina? Faça metas fáceis. O cara quer, vou começar a correr todo dia, Dário, agora, todo dia, 10 quilômetros por dia. O cara nunca correu na vida. Você acha que ele vai conseguir continuar? É muito difícil. Então, quando você vai fazer uma meta nova para sua disciplina, tem que ser muito fácil. Tipo assim, você fala assim, vou dar um exemplo bem legal para vocês entenderem. Vou fazer uma flexão por dia. Eu acho que só tem homem aqui na live agora. Me perdoa as mulheres, mas pronto, as mulheres também podem falar. Vou fazer uma flexão por dia. Você acha isso difícil? É muito fácil. Você faz isso com 5 segundos. Pode parar aqui 5 segundos abaixo, faz a flexão, levanta, tá feito. É praticamente impossível não fazer, sendo assim, é praticamente impossível se frustrar. Só que tem outra coisa praticamente impossível. É praticamente impossível você agachar e fazer uma flexão só. É tão fácil que você agacha e faz 2, 3, 4, 5. É natural, é fácil. Então, para que eu estou falando isso? A gente precisa de motivos para agir e a gente precisa manipular a nossa disciplina. E como você manipula a sua disciplina? Uma das coisas científicas, eu não gosto muito de entrar no científico quando a gente não tem muito tempo para falar, porque as pessoas acabam confundindo a mente delas. Então, vou ser bem simples para vocês com essa parte. Frustração. Evite coisas que vão te frustrar e diminuir o seu poder. O poder requer tijolinho por tijolinho. E toda vez que você alcança uma frustração, é como se você derrubasse tudo que você construiu. Então, faça metas simples. Não começa ali. Por exemplo, o Dário mesmo falou: acordar de manhã e arrumar a cama. É tão simples, é tão fácil, que é praticamente impossível da pessoa não fazer.
Mas aquilo ali é um tijolinho tão poderoso, irmão, que Hum, aumenta a sua autoridade. É verdade. Estavas aí a falar, isso foi algo que eu comecei a perceber. Quando eu comecei, lá está. Isso tu estás, nós temos que entender o que é que são as palavras e o que é que elas representam. Um forte abraço, Filipe, obrigado. O que é que elas representam nas nossas vidas. Por exemplo, hoje em dia eu falar sobre o caráter da pessoa já é muito difícil de só ouvir falar sobre isso. As pessoas precisam já nem sabem bem o que é o caráter de uma pessoa. E é isso que tu estavas a dizer. Quando eu falo forjar o caráter, é isso mesmo. Se nós não temos capacidade, nós olhamos para nós e reconhecemos, ok, eu não vou conseguir cumprir isto até ao fim. Fazer uma flexão por dia durante um ano. Eu não vou conseguir porque eu sei que eu vou perder, eu sei que vou falhar, eu sei que vou. Não. Então é não te comprometeres, que é para não ferires o teu caráter, que é para não perderes aquilo que tu és e usares algo, sim, que tu possas fazer e que tu possas concretizar com pequenos passos. Em vez de ser um ano, fazer durante uma semana. Uma semana durante todos os dias vou fazer uma flexão. É algo atingível e que alimenta-te a ti próprio. Então, se tu não tens capacidades, como o tal estava a dizer, não fales, não digas, não digas que vais conseguir fazer, porque sabes que vais, tu sabes, quando a gente vai falar, a gente sabe se é capaz ou não de fazer aquilo. É preferível dizer que não. Não é não, pronto, está tudo bem, é isso. É algo que a gente também depois tem que aprender a dizer não e a dizer sim. E depois era aquilo que tu estavas a falar também, sobre o corpo e o espírito. A gente vai entrar, há pessoas que já não gostam muito de ouvir falar disso, ou de entrar por esse lado, mas quanto mais rápido entender o que isso é, melhor. Porque isso existe no mundo. E por mais que não queiram a própria ciência, e a neurociência então tem vindo a mostrar cada vez mais isso e a mostrar cada vez mais factos de que isso existe. Existe algo, existe uma energia, existe algo fora. E então, quanto mais fácil, quanto mais rápido pesquisares e leres e entenderes sobre isso, mais fácil é. Quanto mais sabedoria. Por isso é que Salomão foi o rei mais rico do mundo. Porque o que ele pediu foi sabedoria. E tu tens sabedoria, tens entendimento. Ao teres entendimento, tu sabes ter consciência daquilo que se está a passar à tua volta e está a passar com aquela pessoa. Não é contigo. E então há aqui muitas coisas que as pessoas depois vão perceber e vão entender que se querem um manual humano, esse manual já existe, já tem mais de 2000 anos e chama-se Bíblia. Mas pronto, isso é outra discussão que a gente pode falar. A neurociência hoje tem muitos livros, há muitos bons escritores, há muitos já falaram sobre isto, motivação, disciplina. Há bocado estavas a falar das desculpas, algo que nós também depois podemos aprofundar também. Não sei se queres falar um pouco disso agora. Pois, esse assunto vai abordar várias coisas. Inclusive, o Felipe Vai. falou aí do livro dos hábitos atômicos. Posso falar disso? Então, vou aproveitar o que você vai falando, vou soltando alguns truques. Por exemplo, você estava falando de fala. Truque, dica, hack, fica aí o que você quiser. Para de falar, eu vou fazer. Quando você fala, eu vou correr 5 horas da manhã. Eu vou escrever um livro. Já viu aquela pessoa que vive falando e nunca faz? Porque quando você fala, você está soltando energia. E a energia que você precisa para você fazer, você está gastando falando. Então, uma das dicas aí, isso é um micro hábito, né? Por exemplo, quando a gente fala de disciplina, novamente, eu vou bater nessa tecla aqui enquanto essa live durar. Você é disciplinado. Não vem com esse papo que não tem disciplina, não. Começa a olhar para você, você é muito disciplinado. Seu problema é que você não tem os motivos certos para fazer a manipulação da sua disciplina. Thales, como que eu sou disciplinado? A disciplina está diretamente ligada aos hábitos, que é o que o Felipe está falando aí.
O hábito, para você transformar um hábito, você nunca começa com grande, são micro hábitos. Como que eu crio um hábito novo? Através de micro hábitos. Como que eu crio micro hábitos? Através de micros resultados. Por que que micro resultados e micro hábitos são tão eficientes? Porque micro hábitos e micro resultados você praticamente não consegue frustrar e não fazer. E lembra que você não pode frustrar, porque quando você frustra, você derruba o poder que você está construindo. Por que que eu derrubo? Porque a coisa mais importante que o homem tem é aquilo que Deus usou para criar tudo. Haja luz, haja terra, haja separação da parte de cima com a parte de baixo, com as águas. Haja natureza. Deus usou tudo criando com a boca. E você fica usando essa água, essa boca sua para amaldiçoar, para fazer um monte de coisa, e você não consegue controlar esse maior poder que você tem. Então você vive falando, vou dar o final do ano, né? A gente tá entrando no final do ano, começa, ano que vem eu vou fazer academia, ano que vem eu vou escrever um livro, e você vive falando e não faz nada, porque você está desperdiçando a energia que está na sua boca. Então, dica e truque do que o Dário falou aqui. Para de falar o que você vai fazer, faça, depois as pessoas vejam. Verdade, verdade. Façam, façam, façam. E façam principalmente para vocês próprios. Não interessa qual vai ser o resultado, neste caso, para satisfazer o próximo. Não, é para satisfazer a vocês próprios. Por isso é que vêm esses micros hábitos, micros resultados, porque eles vão primeiro encher a vocês próprios. Vão primeiro satisfazer a vocês próprios. Mesmo que seja algo em que tenha influência na vida de outra pessoa. Mas o sucesso que vocês vão ter vai encher a vocês primeiro. É bom que tenham essa consciência. Por isso é bom esses micros hábitos. Eles são bons. E outra coisa que eu gosto muito, já que a gente estamos aqui a falar de micros hábitos e sucesso, e motiva, está tudo ligado, é nós celebrarmos. Nós devemos celebrar. Ainda este domingo tive num almoço com os amigos e foi engraçado que ele próprio, olha, vamos celebrar. Eu assim, mas vamos celebrar o quê? Não, vamos celebrar, porque nós devemos celebrar todos os nossos momentos e todo o nosso tempo de vida. Olha, fantástico, não é? Eu faço isso, mas faço para mim mesmo, faço quando estou com bons momentos também, com a família ou com os amigos, mas naquele era um almoço normal, não estávamos ali para celebrar, estávamos ali para discutir algumas ideias. Mas aquilo que ele disse é verdade, nós temos que celebrar esses micro-sucessos, esses micro-hábitos também, porque isso vai nos dar satisfação, vai mostrar ao nosso cérebro, mais uma vez, à nossa alma, que nós estamos a fazer aquilo que queremos e nós conseguimos fazer aquilo que queremos. Então é celebrar, não tenham problemas. Foram almoçar fora com a mulher ou com o marido, celebrem. São gratos por estarem ali a passar aquele bom momento, serem prósperos para estar ali aquele bom momento. Com o café, com a água, essa coisa que tem que ser com álcool, isso não existe. É celebrar, serem gratos daquilo que estão a viver e daquilo que estão a conquistar. E isso faz também com que vocês ganhem muita motivação. Yeah. Celebrar. Dica, hack, truque do celebrar. Vamos lá. Tem vários livros falando de disciplina através da explicação do hábito e micro hábito, que é o que ele está falando aqui. Uma das técnicas de celebração é você ter um calendário e todo dia que você faz o que você falou que ia fazer, faz um X. É uma técnica de celebrar. Você fez o X, faz o X e faz um. Sou fera! Uma técnica de celebrar. Não, vou gastar dinheiro, sair. Não, não precisa. Para com esse monte de desculpa. Eu queria estar aqui com a camisa hoje, mano. Era pra gente ter conversado pra mim estar com a camisa do quem é bom, desculpa, não é bom em mais nada. Porque esse assunto, a palavra desculpa é a principal palavra quando você vai falar de motivos para ação e disciplina. Porque esse cérebro seu abençoado tem muita desculpinha aí para te manter onde você tá. Então, celebração, um calendário, deixa um calendário na sua geladeira, ou refrigerador, né, que se diz, ou mesmo na sua mesa de escritório, todo dia que você... Frigorífico. Aqui está em Portugal, é frigorífico. Frigorífico.
Ou no seu caderno, todo dia que você fizer, faz um quadradinho e cheque. Esse cheque é importante. Aumenta o seu. Lembra da dopamina que ela tem nível? Aumenta o nível de dopamina. É você falando para você mesmo, para esse cérebro seu, que isso é importante, que você é alegre, né? O sorriso, eu não sei se você sabe, mas o seu cérebro não sabe quando você está sorrindo falso do verdadeiro. Então o sorriso é. Ah, mas eu não quero sorrir. A gente está falando justamente disso. Não precisa ter emoção para você cumprir sua disciplina. Precisa falar e fazer o que você falou que ia fazer. Por isso que os Olha, não, micro hábitos vêm, porque tem que ser algo tão simples que você não vai deixar de fazer. Fez sorriso, celebra e é caixinha, ok? E bora pro próximo. nós aqui em Portugal, o quem é bom e desculpas não é bom em mais nada, nós temos uma que é o deixa-te de cenas, ou deixa-te de coisas, deixa de estares a inventar algo e faz aquilo que tens a fazer. Basicamente é isso, deixa-te de cenas. Nós cá em Portugal usamos muito isso e eu uso muito isso também. Não vale a pena estar a criar algo que não é. Que nós temos consciência, no fundo, nós acabamos depois por ter consciência que não é aquilo. E então o que nós temos que fazer, temos que fazer. Então deixa de cenas e aproveitem as dicas que nós estamos a dar aqui para vocês se motivarem. Aquilo que nós estamos a transbordar para vocês é muito forte. Não, eu acredito que já possam ter visto algo sobre isso, mas agora conseguem entender e ter mais clareza. Essa checklist é brutal, é brutal. O quanto nós nos tornamos depois viciados na boa dopamina, na conquista. E, e ao celebrar, nós, não é isso como ele estava a dizer, do sorrir, do festejar, da, mesmo sem estar com vontade, ou mesmo darem, mas a minha vida não se sabes como é que está a minha vida está péssima, mas celebra na mesma. Se a queres tirar do sítio onde estás, começa a celebrar, começa a fazer isto pequenos, como ele está a dizer, não precisas de investir muito. Basta fazer um papel, pode escrever à mão, mesmo que não imprimas o papel, escreve lá, conquista do dia, feita, cheque, celebra, consegui, bora, siga, próximo. E é assim que a gente vai conseguindo sair do sítio onde está, fazendo as melhores escolhas e tendo mais clareza sobre aquilo que nós queremos. E aí nós vamos construir a nossa motivação para nós próprios. E nós vamos entender que aquilo que temos para fazer é para ser feito e deixamos de desculpas, deixamos de cenas. Exato. Então vamos lá. Você entrou num assunto aí até bem complexo agora de falar dele, porque as pessoas não gostam desse assunto. Então, antes eu vou falar um pouquinho mais dos motivos para a ação, para a gente animar a galera aí para entrar com tudo nisso aí. Vamos lá. Você realmente quer ter resultado nessa terra? Porque tem gente que não quer, sabia, Dá? Tem gente que está Também. aí tá tranquilo com a vida que tem. Então, se você for essa pessoa, eu até te peço com licença aqui na live, porque daqui para frente fique somente as pessoas que realmente querem ter resultado. E quer ter resultado que eu falo que querem mais do que tem hoje. Querem alcançar um novo nível, um novo patamar. Se você é essa pessoa que quer alcançar novos níveis, e não só de querer alcançar, sabe que você tem capacidade para alcançar. Porque eu quero te contar uma coisa: se você acha que você não tem, eu estou aqui para te falar, e o Dário também, que a gente tem total certeza que você consegue alcançar coisas muito maiores. E aquilo que você tem hoje, tem gente tem até uma frase, né? Nem a sombra do que está por vir. Tem coisas muito melhores para vir aí. E o que que você precisa para acessar isso? Você precisa manipular a sua disciplina. Como que eu manipulo a disciplina? Volta à live, a gente já deu vários hacks e dicas e agora presta muita atenção no que a gente vai falar, que é o último assunto que o Dário falou. Se você não quer o próximo nível, tudo bem. Top, dá licença aí da live. Mas se você quer o próximo nível, atenção nesse ponto que a gente vai falar, que é o principal ponto da disciplina, de manipular ela. A sua dopamina, ela tem um nível. E você precisa manter esse nível baixo. O que que significa manter o nível da dopamina baixo? Que qualquer coisinha que você tiver vai fazer esse nível subir mais fácil. Só que, qual que é o problema?
tem dois tipos de dopamina. Uma dopamina mantém esse nível cá embaixo. Outra dopamina mantém um nível muito elevado. Então, vou reformular a frase. Tem uma coisa no seu corpo chamada dopamina. Essa dopamina ela tem um nível. O ideal é você deixar ela o mais baixo possível. Tem dois tipos de coisas para você absorver. Tem um tipo de dopamina que mantém um nível sempre elevado e tem outro tipo que mantém um nível sempre baixo. Se você pesquisar as pessoas bem financeiramente, as pessoas bem disciplinadas, as pessoas que realmente têm aquilo que você quer, não tem essas pessoas que estão no seu Instagram como seus ídolos, como as pessoas que conseguiram o que você quer, talvez você tenha aversão a ídolo, eu também. Então, pessoas que são exemplos para você, sabe o que essas pessoas fazem? Elas lutam todo dia para manter o nível de dopamina dela cá embaixo. Então, vou revelar isso para você agora que eu já preparei o terreno agora para falar com eles, sabe? Tem a dopamina rápida, que mantém o nível lá em cima, e tem a dopamina lenta. Tem aquilo que te dá resultado imediato e tem aquilo que é o resultado a longo prazo. Se você é uma pessoa imediatista, quer dizer que você está com o seu nível lá em cima. E se a recompensa não for muito boa, você não vai se movimentar. E é por isso que você fala, eu não sou disciplinado. É porque você não está controlando o seu nível de dopamina. Por exemplo, Thales, eu quero comer um chocolate. Chocolate é dopamina rápida. Na hora que você engole aquilo ali, dá um boom de dopamina. Qual que é o problema? Como isso é um nível, quando você dá um boom, você perde esse nível muito rápido. E aí fica lá embaixo, chama desmotivado, que é o contrário do que a gente quer te dar aqui. Mas quando você vai caminhando com dopaminas que não sobem muito esse nível, você consegue se manter motivado ou você consegue fazer as coisas independente de estar motivado ou não, que é o objetivo que a gente está aqui. É você manipular independente da emoção. Então, telemóvel, amigo, nossa, destrói seu sistema dopaminérgico. Telemóvel, chocolate, açúcar, tudo que é de bom, né? Tudo que é de bom nessa terra. De bom salve seja. Agrada, né? Bom, que o seu corpo, esse cérebro seu ama ficar vendo série na Netflix. Top! Para destruir seu sistema dopaminérgico. Agora, tudo que realmente é bom, que vai te fazer chegar nesse próximo nível, que vai te fazer vencer, sabe o que seu cérebro faz com isso? A aversão, ele odeia. Ir para academia é ruim, mano. Pode falar que é bom, não é bom nada, não. Precisa de muita disciplina. É bom depois de um tempo que você está ali, consegue se satisfazer nisso. Mas ir para academia, leitura, ficar aqui no computadorzinho horas e horas e horas trabalhando, são coisas que te levam para o próximo nível, mas não é bom no começo. Entendeu? E a palavra, vou deixar passar para ti agora, Dário, mas eu vou deixar uma palavra de dica e hack para isso. Chama jejum. Você precisa jejuar. Eu não estou falando de comida, não. Faz jejum de rede social, meu amigo. Fica uma semana sem mexer nisso. Você vai ver como o seu foco melhora. Faz jejum. Não, vou ficar até o final do ano sem ir para casa de banho com meu telemóvel. Mano, tem muita coisa que você pode fazer. Faz jejum de chocolate, de doce. Tudo isso que faz assim uma dopamina barata. É verdade. Olha, eu até dou mais. Até digo às pessoas para não verem notícias. Notícia. Não vejam notícias. Não vejam. Aquilo é uma hora a ver notícias tem represálias no nosso corpo durante 8 a 9 horas. Uau. Agora, aquilo fica tão entranhado em nós aquelas energias que nós criamos ao ver as notícias, aquilo vai durar quimicamente durante 8 a 9 horas. Eu aconselho. Eu estou a falar da parte científica, que é para ser mais fácil e entendível, que é aquilo que eu digo. Hoje em dia já há muita coisa que está comprovada. E as notícias, por exemplo, é uma delas. Elas foram pensadas de maneira que nós fiquemos nesse estado para nós ficarmos mais tempo a ver a notícia. Que eles chamam 9 e 1. 9 e 1, o que é isto? São 9 notícias más e uma boa. Isto para quê? Para dar aquilo que ele está a dizer agora. Dá-te uma pequena dopamina
Não, afinal há aqui coisas boas no meio de tanta tristeza. E depois, pumba, mais 9 notícias más. Tem aqui um parâmetro em que eles fazem, e já está testado, mesmo para isso mesmo que ele está a dizer, que é lentamente, a longo prazo, tu não sais dali enquanto não acabar o telejornal. Então, uma das coisas boas é notícias. Eu raramente sei notícias. Ou são as pessoas que vêm ter comigo e dizem-me que algo está a acontecer, ou sou atropelado por isso por alguma razão. Eu, por exemplo, não vejo telejornal já há muitos anos. Não vejo telejornal, não vejo notícias. Desliguei-me completamente disso. Aquilo que eu quero saber sobre o mundo, pesquiso, sei, vou estudar sobre o assunto e aquilo que está a acontecer no mundo. Mas depois vão-me dizendo, depois vão informando ou algo vai aparecer para mim, eu vou acabar por saber. Mas é isso mesmo. O que eu quero acrescentar aí àquilo que eu estava a dizer é isso. É fazer essa dopamina ser durável ao longo da tua vida, conforme tu vais conseguindo fazer estes nossos novos hábitos, são as pequenas conquistas é que nos fazem longevidade e não viciarmos, como é o telemóvel, que é passar o scroll e estarmos ali a alimentarmos constantemente. E se ficarmos sem telemóvel, como foi o apagão que houve cá em Portugal, as pessoas ficaram malucas e ficaram aflitas com o que é que ia a passar. Cá em casa nós agarramos e fomos desfrutar, fomos para a praia. Está mesmo bom para ninguém nos chatear e estamos descontraídos. Agarramos e fomos para a praia, tranquilos. Por isso há que aproveitar e há que desfrutar também da vida. No meio disto tudo, lá está a celebrar aquilo que está a acontecer. Nós conseguimos hoje em dia perceber que as coisas são momentâneas. A notícia que dá de manhã, à tarde for preciso já dar outra e já ninguém se lembra daquilo que deu de manhã. E então passa muito por aí. Nós não vamos estar aflitos com coisas que não são nossas. Não vamos estar aflitos a viver a vida dos outros. Então temos que começar a olhar e a começar a cuidar mais de nós, começar a perceber aquilo que nós somos, a fazer questões a nós próprios, começar a perceber o porquê de estarmos a fazer certas atitudes, estarmos a procrastinar, e basicamente aquilo que a gente estamos aqui a falar, que é a procrastinação é que acaba por depois levar lá está a motivação errada, tá, como o tal está a dizer, nós somos disciplinados, mas a disciplina está no sítio errado, aquilo que devias estar a fazer não estás, mas e aquilo que fazes não é o correto, não é aquilo que te faz avançar e tens que perceber aonde é que aquele exemplo da casa de banho, da gente levar o telemóvel, ou como estar a almoçar e ter o telemóvel na mão a ver uma série, ou se isso nos está a não nos levar para o sítio que nós queremos, nós temos que mudar a nossa disciplina. Nós temos que mudar, ver. Eu prefiro estar a procrastinar em algo que me vai fazer crescer do que estar a procrastinar em algo que me vai estar a parar. Então, isso Cara, a desculpa passa por aí. Hã? profunda essa palavra. Porque tem duas coisas que as pessoas que. Tem pessoas que entram nessa live e já saem, né? Quando a gente vai falar de disciplina, porque ou não entende a profundidade do que a gente está falando, ou não tem interesse no assunto. Mas todas as pessoas que têm interesse nesse assunto vai entender que ela não é disciplinada. Por isso que eu estou aqui o tempo todo batendo. Você é disciplinada. E a mesma pessoa que acha que ela não é disciplinada, ela acha que ela é procrastinadora. E não é. Não é no sentido. Vamos lá, atenção. Todos nós somos procrastinadores. Presta atenção no que eu estou falando. É impossível você não procrastinar. Todo ser humano na Terra tem coisas importantes ou coisas urgentes para fazer e está procrastinando. A diferença é que uns procrastinam em ir para a academia e outros procrastinam em ver filme e ver Netflix. Eu sou excelente para procrastinar em ver filme. Tem 3 filmes que eu quero ver, mas eu fico procrastinando ali para ver os filmes. Porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Mas na hora que der, eu vou bater a meta de ver meu filme ali. Então,
procrastinar é impossível você não fazer. O que muda aqui é aquilo que é importante para você. Entrou aí o amor da minha vida, minha Oh, esposa ali. glória. Então, assim, primeiro ponto, você é disciplinado sim. Segundo ponto, procrastinar não é problema, amigo. Você tem que procrastinar. Só que escolha procrastinar nas coisas que não te dão resultado. Se for para procrastinar, procrastine em ver a série da Netflix que você tanto quer. E aí a gente vai entrar aqui na palavra de negociação, mas eu não vou, vamos seguir aqui, vamos seguir o fluxo. Você precisa Fala, negociar. fala o que está para falar, fala. É o que estás a sentir. Vamos embora. Alguém Não, é precisa de ouvir. seguir aqui o truque, o hack e as dicas. Hoje eu estou aqui para falar truque, hack e dica de disciplina e motivos para a ação. Então, Bora. assim, truque, hack, dica, quando a gente fala de procrastinar, negociar. Você precisa negociar com você mesmo. E eu te digo uma coisa: aquele que te criou, que te formou, que é o Deus vivo, falou assim: se você não aborrece a você mesmo, você não é digno de mim. Está em Lucas 16. Então Jesus falou: aquele que não aborrece a si mesmo não é digno de mim. Se você não nega a si mesmo, você não pode me seguir. Olha que palavras fortes. Então ele está falando de negar a mim mesmo, de aborrecer a mim, quer dizer o que? Tem uma guerra aqui. E você tem hora que você tem que ser cirúrgico e cortar na raiz, e tem hora que você precisa negociar com você. Por exemplo, Dário, tem muita gente que está me ouvindo agora e fala assim: nossa, inclusive o Hernando, eu não sei se ele está aí ainda, mas a gente corria 6 horas da manhã e a gente tinha que acordar às 5h30, Dário. Acordava às 5h30 e ia até a praia para a gente correr na praia às 6 horas da manhã. E ele falou que ele até estava correndo comigo outro dia. Não, achava que vocês eram tudo doido. Eu ficava vendo aquelas lives lá, que era tudo malucos, não sei o quê. E às vezes a pessoa escuta eu falando isso aqui e fala: nossa, o cara é muito louco acordar às 5h30 da manhã. Mas eu consigo fazer você e qualquer pessoa levantar às 4 horas da manhã, Dá. E amanhã, ó, hoje é 21, a gente pode ficar com a live aqui até 2 horas da manhã. E eu consigo fazer qualquer pessoa levantar amanhã às 4 horas da manhã. Como que você faz isso, Thales? Manipulando a sua disciplina. Como que você manipula a sua disciplina? Negociando com a sua alma. Como que você negocia com a sua alma? Me conta o segredo. Dando para ela aquilo que ela quer. Você não consegue acordar 5 horas, 4 horas da manhã amanhã, porque você não tem um motivo importante para acordar 4 horas da manhã. Quantas pessoas que às vezes no primeiro dia do trabalho, ela nem dorme à noite, ela tem um motivo para acordar 5 horas da manhã tão importante na cabeça dela, que ela não dorme, vira à noite e vai acordado para o trabalho. E ela vai ganhar só 1.000 euros ou 1.500 euros por um trabalho bom. E ela já faz isso. Então, o seu problema não é que você não tem disciplina. E não é porque você procrastina. Seu problema é porque você não sabe manipular a sua cabeça. E você, aliás, manipular a disciplina, vou usar a palavra para ficar mais fácil para você, e você está procrastinando nas coisas erradas. Ah, Thales, como é que eu vou acordar amanhã 4 horas da manhã? Você faz eu acordar fácil. Se eu falar com você, ó, se você tiver amanhã na Rua da República, número 100, às 4 horas da manhã em ponto, não pode ser 4h01, eu vou te dar 2.000 euros. Vai estar aqui uma caixa, várias maletas com 2.000 euros. Cara, tem gente que vai para a fila, vai dormir lá. Nem vai dormir. Às vezes vai ficar lá acordado por causa de 2.000 euros. Por que, Thales? Porque com um motivo certo você consegue fazer qualquer coisa. É. Então, o truque, hack, dica é barganhar com a sua alma para procrastinar nas coisas certas. Por exemplo, como que eu faço isso? Eu não tenho 2.000 euros aqui para me dar se eu acordar 4 horas da manhã. Então, vê o que você mais gosta de fazer no filme. Sabe o que eu mais gosto, Dá? Tomar Mas, café. A coisa que eu mais gosto do dia, que eu gosto de fazer, chama tomar o café mesmo, específico, café. Eu tenho um calendário do meu lado para fazer check-in todo dia que eu cumpro um objetivo. Se eu cumprir o objetivo, eu posso tomar café no dia. Se eu não cumprir o objetivo, eu não posso tomar o café do dia. Qual que é o objetivo, Thales? Acordar às 6 horas da manhã. Então, muitas das vezes, eu não estou com ânimo nenhum, estou com vontade nenhuma,
de acordar às 6 horas da manhã, mas eu quero tomar o bendito do café. Então eu acordo por causa de uma barganha que eu faço comigo mesmo. É verdade, é verdade. E isso é tão simples e tão fácil, aquilo que estás a dizer, que vai-te trazer resultado. Vai trazer resultado. E aquilo que estavas a falar há pouco ah, sobre Jesus passa muito pelo ego. Isso é controlares o teu ego, não deixares ele falar. É basicamente aquilo que fala é o teu ego, é aquilo que nos bloqueia mais é o nosso ego, é aquilo que nos trava mais de fazer aquilo que estás a dizer. E quando o ego está muito alto, fala muito alto, é quando não conseguimos entender, mas espera aí, mas um café, mas um café para o Talos é importante. Para ti é o quê? É isso que ele está a querer dizer. Há algo que tu gostas muito e fazes todos os dias, ou gostavas de fazer todos os dias, que seja saudável e que seja bom para ti, né? Há coisas que não são boas, né? Porque, gosta da Netflix e quer ver uma série. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é perceber o que é que te vai acrescentar, né? Ou o que é que te vai fazer, porque senão estás a dar algo que te estimula a continuares a procrastinar e também não é bom. Vai durar pouco tempo depois. E isso é fantástico o que o tal está a dizer. Dar algo saudável, algo bom, algo que te motiva para tu fazeres um compromisso, uma mudança de hábitos. Mudança de hábitos passa por aí. E isto também vai muito ao encontro do ambiente que nós estamos. Com quem nós estamos a lidar, com quem estamos a falar mais, quais são as vozes que estamos a fazer chegar e estão à nossa volta e estão perto de nós. Esse ambiente em si, que a gente já falou noutras lives e nas outras aulas, também vai contar muito para tu te sentires motivado e te sentires a fazer o que é certo, porque nem toda a gente, como o tal estava a dizer, se calhar aquilo que a gente já falou aqui, de motivação, disciplina, dever, carácter, tudo isso que a gente tem vindo aqui a falar na live de hoje e na aula de hoje, para muita gente ainda lhes faz confusão porque não tem entendimento. E então, quando tu começas a ganhar esse entendimento e começas a fazer, contar isto a alguém, aquilo que ele contou agora, há muita gente que se calhar vai dizer, deixa disso, moço, estás a correr só por causa de um café? Não faz sentido. Mas não é um café. Conta para eles, tal. O que é mais do que isso? Então, quando eu entro nesse assunto aí, eu tenho um livro que chama A Única Coisa. Vou deixar aqui de dica para você. Inclusive, se você estiver assistindo a live que não for gravado, comenta aí. Livro A Única Coisa para o pessoal ler. Esse livro A Única Coisa, ele fala sobre eficiência e ele justamente fala que tem coisas que a gente faz que é desnecessárias ou não são importantes. Mas sempre tem uma coisa que é um efeito dominó, que quando você faz essa coisa, você desencadeia vários efeitos em seguida. E hoje, o meu efeito dominó é acordar às 6 horas da manhã. Como assim? Vou dar um exemplo. A gente está falando de hábitos. Ter o hábito de ler, ter o hábito de correr, ter o hábito de escrever e ter o hábito de acordar cedo. Qual dos quatro hábitos é mais importante? Ou Aí seja, você aquilo tem vai que olhar no desencadear. sentido de eficiência. Se eu começar a ler, eu comecei a ler. Se eu começo a escrever, eu comecei a escrever. Se eu começo a correr, eu comecei a correr. E isso vai desencadear outros hábitos, tá? Então, eu comecei a ler, vai desencadear outros hábitos. Outros hábitos. Quem lê provavelmente vai estar com um papel, uma caneta na mão. Quem escreve provavelmente vai estar lendo alguma coisa para escrever ou escrevendo algo da sua cabeça. Quem corre vai estar num ambiente saudável, vai estar no parque, por exemplo. Mas quem acorda às 6 horas da manhã, meu amigo, ele tem mais tempo. Ele tem 2 horas a mais. Então, se eu foco em acordar às 6 horas da manhã, eu posso correr, ler e escrever. Então, o hábito mais importante seria acordar mais cedo. Então, eu tenho um método que chama Método Newman, que é justamente uma junção desse livro com alguns livros de hábito para a gente ser eficiente nos hábitos que você vai desenvolver. Então, hoje, o meu principal hábito é acordar às 6 horas da manhã, porque isso faz um efeito cascata de pelo menos
uns 4 hábitos a mais que eu quero desenvolver porque eu acordo 6 horas da manhã. Então eu miro minha força toda nele. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí, meu Eu, amigo, você não quer o café? Então faz assim. Eu só vou comer se eu fizer tal coisa. Nossa, eu só vou almoçar. A sua alma, a principal ferramenta de barganha do método Newman, que é você barganhar com você mesmo, é a boca. Comer. Então, repara, você quer comer o tempo todo as pessoas estão comendo, Dado. Então, tira o almoço. Fala assim, eu só vou almoçar se eu correr. Cara, você vai correr com um prato de comida na mão, mas você vai correr. Se você for alguém que fala e cumpre o que você está falando. Tem até um livro, eu não sei jamais qual livro que é, cara. Eu acho que é o Homem Mais Rico da Babilônia. Tem uma historinha que fala assim: se eu falar que todo dia que eu passar na ponte, eu vou pegar uma pedra e jogar no lago, e algum dia eu esquecer de jogar aquela pedra no lago, eu não vou voltar no outro dia e jogar 2 pedras. Eu vou voltar lá no mesmo dia e vou jogar a pedra que eu deixei de jogar. Então, assim, isso é muito importante. Essa história é muito profunda. Eu falei ela rápido aqui, mas presta atenção, quando você fala algo, você precisa cumprir. Por isso que eu falei que uma das classificações chama micro hábitos. Fala coisas simples que você não vai ter como não fazer. Então, se você fala, não, eu só vou almoçar se eu correr. Não almoça se você não correr. Porque você está se auto-sabotando e alimentando o inimigo. Você está derrubando os muros todos que você construiu e subindo ali a frustração. por isso é que eu estava a falar sobre forjar o caráter. O Falhar caráter. e se Caráter. falhares e fores a almoçar porque não correste, está-te a prejudicar a ti próprio. O caráter não tem validade nenhuma, não tem autoridade nenhuma. É forte. Ai, ai. Hacks e dicas. Vamos dar mais um hack e uma dica aqui para você. Eu queria ter numerado os hacks e dicas aqui, mas pronto, não numerei. Vamos Um no dos décimo hacks, segundo. o hack, a dica, o truque para você conseguir ter disciplina mais rápido. Juntar com alguém que já tem a disciplina que você quer. Cara, é muito normal isso, isso é cientificamente comprovado. A disciplina é transferível. Ah, eu não acordo 6 horas da manhã. Você vai para uma casa onde todo mundo acorda 6 horas da manhã, eles te acordam. E você vai passar a acordar 6 horas da manhã por causa desse povo. Ah, eu não tenho o hábito de correr. Você vai para uma escola nova, para um trabalho novo, onde todo mundo corre, daqui uns dias você está correndo. O hábito, ele é transferível. Então, dica, hacker, truque. Qual o hábito que você quer construir? Qual disciplina que você deseja? Quem é que está mais perto de você que tem a disciplina que você deseja? Cola nele. Isso é que eu falei há pouco do ambiente. O ambiente onde tu estás inserido vai-te fazer evoluir, vai-te fazer crescer. Isso é verdade. Temos que nos colar a quem já está a fazer e a quem já está a ter resultados, a quem já está avançado e quem entende, já tem sabedoria para isso. É algo que normalmente eu faço sempre no último mês. Tu ganhas duas horas por dia, isso dá um dia ou dois por ano, não é? Acho que é Uhum. isso. Hum, eu já fiz isso e algo que eu tenho posto, principalmente, é no mês de dezembro. No mês de dezembro começo também a acordar sempre 2 horas mais cedo e começo a preparar o meu próximo ano, logo, no mês de dezembro. Eu, neste caso, em vez de ter 12 meses, eu tenho 13 meses, porque eu já estou a trabalhar o próximo ano. Aquele ano já acabou, aquilo que eu tinha para fazer é continuar a fazer, mas já começo a preparar o próximo ano. Então já vou começar à frente. Mais um truque e uma dica que pode ajudar muito na evolução e parecendo que não, a gente está um mês à frente dos outros. Passa por aí.
tu queres evoluir. Top. Último agora. Eu acho que podemos fazer o último ou o penúltimo aí. Não sei se você vai acrescentar mais um, mas eu vou dar o último meu aqui hoje. Já foi mais de uma hora de live. Informação. Como que você manipula a sua disciplina? Com informação certa. Com a informação certa, você manipula os motivos para a ação. Quantas pessoas fumam, bebem, têm uma vida desregrada até receber uma informação? Você está com câncer. Até receber uma informação. Se você continuar isso, você vai para a cadeira de rodas. Até receber uma informação. Se você continuar isso, você vai ficar cego. Uma informação muda a disciplina tão radical, porque é um ótimo motivo para a ação. Por exemplo, você quer comer mais saudável. Vai ver o benefício de comer uma maçã por dia, por exemplo. Se você come uma maçã por dia, tem tanta informação de benefícios de comer uma maçã por dia, que se você se alimentar dessa informação, você vai conseguir fazer sem ter emoção, só pelo racional. Então, como eu manipulo a motivação, os motivos para a ação com informação? Informação racional, porque se for informação motivacional, quando acabar a emoção, você para de fazer. Exato. Isso eu vou só acrescentar, não vou dar um, mas vou acrescentar é isso mesmo. Os neurónios são formados, muitos poucos sabem, mas os neurónios são formados no intestino. Então, o teu pensar e aquilo que tu és, lá está, tem muito a ver com aquilo que tu comes e tu ingeres. E se queres estar mais motivado, se queres ter mais disciplina, se queres ter mais energia, aconselho a mudar os alimentos e a escolher certos alimentos. Isso vai, só aí já vai mudar a tua mente, já vai mudar a tua postura, a tua disponibilidade para fazer as coisas, porque a alimentação tem muito a ver com a disponibilidade ou com a disposição que nós temos para fazer as coisas. A alimentação é muito forte nesse aspecto e vai-nos trazer mais neurônios, vai-nos fabricar mais neurônios. É de lá que eles são feitos. Se eles não forem, se os intestinos não estiverem a funcionar em condições, os neurônios não chegam ao nosso cérebro. Isso também já está provado cientificamente. É forte. Já ficou aí muitas dicas, muito Hoje a hack, aula, truque. nossa, Uma aula bem profunda e eu declaro, você vai conseguir manipular a sua disciplina. Você vai ser uma não pessoa tenho mais dúvida. disciplinada e vai ir para o próximo nível através dos motivos certos e através de uma barganha interna. Você vai saber negociar com esse cérebro seu e vencer esse monte de desculpa que está na sua cabeça. Não é nem entrou em desculpa, eu acho que tem que ser uma aula só para desculpa. É isso, boa noite para vocês. Mais um dia, Quero quarta. só, quero só pedir a vocês, eu tenho lá na minha rede, no meu Instagram, está lá o link para o grupo do Método DD. Entrem lá dentro, se vocês tiverem mais dúvidas, mais perguntas que queiram fazer, algo que vocês ouviram aqui na live, que queiram esclarecer melhor, entram lá para o grupo, façam as vossas perguntas e entrem para a comunidade. Aqui também na live, a live vai ficar gravada por algum tempo, mas está lá o meu link para vocês poderem acessar e nós podemos todos conversar e tirarmos dúvidas entre todos e ajudar uns aos outros. É isso. Tamo junto até Estamos juntos. o fim. Ó, valeu, Gené.